Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Eu sou o professor José e esse é o canal Ciência Educa. E hoje a gente vai falar sobre métodos científicos. Pessoal, fiz aqui para vocês, como sempre, né, para facilitar a vida de vocês, fiz aqui um esqueminha com todas as etapas ali, os processos que acontecem no método científico. Já que eu fiz isso por vocês, nada mais justo do que vocês aí se inscreverem no canal, compartilhar com os amigos, com o professor, deixe os seus pedidos, né? Vamos fazer esse canal crescer. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam e todo mundo fica feliz, beleza? Antes da gente começar a falar sobre método científico, a gente tem que saber o que é isso, né? O que é um método científico? Bom, se vocês pararem para pensar, criança principalmente, né, adora fazer pergunta, adora questionar alguma coisa. E o método científico basicamente é isso, ele começa dessa forma, ele vai começar a indagar, fazer questionamentos sobre fenômenos, sobre coisas do nosso dia a dia. O método científico, galera, então, ele é um conjunto de procedimentos, um conjunto de regras, que ele tem como principal objetivo desenvolver a compreensão sobre uma pesquisa, produzir um novo tipo de conhecimento ou melhorá-lo, certo? E até mesmo fazer correções sobre fenômenos que já existem, né? Sobre fenômenos que já são comprovados. Então, nada é muito fixo. Se a gente descobre algo novo, esse fenômeno, né, essa hipótese, ela pode ser refutada e ser trocada por uma nova, ou ser atualizada, ou ser corrigida. Então, basicamente, o método científico é esse conjunto de procedimentos. E a gente tem várias etapas, né, que vai produzir um método científico. Quando eu falo para vocês sobre descobrir alguma informação, eu não estou só falando de chegar lá no Google e dar uma pesquisada no que é tal coisa. Não é assim que funciona. Tem várias etapas. Então a primeira etapa que a gente vai ver é a observação, né? A gente começa observando um fato, um fenômeno, e a gente vai considerar com muita atenção tudo que está acontecendo naquele fato, naquele fenômeno. A gente vai considerar os seres que estão sendo envolvidos naquele processo, os eventos que estão acontecendo. Então a gente faz uma observação. É muito comum a gente fazer isso, né? Criança faz muitas perguntas, né? Do tipo, por que o céu é azul? Por que o mar é azul? Como é que o arco-íris se forma? Por que isso aqui tá acontecendo? Por que essa flor muda de cor? Então são vários processos. Então ali você já tem uma pergunta, você tem uma observação. A próxima etapa é o questionamento, né? Levantar um problema sobre aquela pergunta, uma dúvida, né? O porquê que isso está acontecendo, quais são os fatores que colaboram com esse fenômeno. Então, questionamento, segunda etapa. A terceira etapa é você fazer uma revisão bibliográfica. Quer dizer o quê? Você ir fazer uma pesquisa a fundo sobre aquele tema que você está discutindo, né? Que você está indagando, que você está com dúvida. Não é só você chegar lá, abrir o oráculo, o Google, e sair procurando informações sobre aquilo. Você tem que ter uma base bem fundamentada, né? Você tem que pesquisar artigos científicos que estão falando, né, sobre aquele mesmo assunto, observar os dados que eles obtiveram nos seus estudos. Então você tem que coletar esses dados sobre esse questionamento, né? É basicamente uma revisão, né, das pesquisas e discussões de outros autores sobre o tema que já foi abordado, né? Ou o tema que será abordado no seu trabalho. Depois você tem que levantar o quê? Hipóteses, que é a nossa quarta etapa, certo? Hipóteses são muito importantes. Então ali você vai formular uma hipótese, uma possível resposta para o seu problema, que pode ser já pelo conhecimento que você adquiriu durante a sua revisão bibliográfica, certo? Ou através das observações que você fez, tá? E essa hipótese, ela pode ser aceita, caso a sua fundamentação seja bem embasada, ou ela pode ser refutada. Se ela for refutada, aí você tem que pensar em outros questionamentos em relação à sua pergunta, ao seu questionamento. Depois, né, se a sua hipótese foi aceita, você vai para a quinta etapa, que é a experimentação. Você vai realizar experimentos controlados, padronizados, com coletas de dados e análises de seus resultados. Então você vai realizar experimentos que comprovem aquela sua hipótese, né, para sanar aquele questionamento que você fez
lá no começo do método científico. Então esses experimentos, eles são controlados, o ambiente é controlado, você tem que relatar ele de forma minuciosa, então todas as etapas. Eu fiz um experimento que falava sobre, né, a minha hipótese falava sobre fotossíntese, então você tem que anotar tudo ali, temperatura, incidência solar, quanto tempo a planta ficou ali no sol ou não, quais foram os fatores que contribuíram para tal fenômeno ou não. O substrato que a planta se encontra é o mesmo para todas, foram colocadas condições diferentes, uma com mais, outra com menos nutrientes. Então, a experimentação ela tem que ser muito bem relatada, porque caso a sua hipótese seja aceita, outros cientistas em outras partes do mundo poderão realizar o mesmo experimento para ver se eles vão chegar no mesmo resultado. Então, por isso que tem que estar sempre muito bem documentado, tudo muito anotado, tabelas feitas, gráficos feitos, para que ele possa ser refeito esse experimento caso alguém se interesse sobre o estudo. E a gente tem a sexta etapa, que é a análise dos resultados. Ali você vai avaliar os experimentos e, se necessário, testar novamente. Então, eu avaliei e não consegui comprovar aquilo que eu supus na minha hipótese. Então você pode refazer para saber se teve algum erro ou não, mas aí você tem que analisar todos os resultados bem certinho para saber se realmente aconteceu aqueles fenômenos ou não. Você não pode fazer nenhum tipo de alteração nesses resultados. E por último, você tem a publicação e a conclusão dos seus estudos, né? Se aceito a sua comprovação, né, da hipótese, é só publicar os resultados. Se não for aceito, tem duas coisas que é interessante vocês verem aí, né? Eu costumo falar muito para alguns alunos meus que errar faz parte. Errar também é o certo na ciência, porque você descobriu mais um modo de não fazer aquilo. Então, os seus dados, mesmo que você não consiga comprovar a sua hipótese, eles são importantes, eles são relevantes para as próximas pessoas que vão fazer aquele estudo. Então, se não der certo, você vai poder elaborar, né, uma outra pergunta ou levantar uma outra hipótese em relação ao mesmo conteúdo. Então, se deu certo, publica, né, conclui a sua pesquisa. Se não deu, você pode publicar mesmo assim, né? Não deu certo, os resultados não bateram por causa disso, disso e disso. Então você ainda assim está passando informações corretas, por mais que o seu estudo não tenha dado certo, tá? Existem também, gente, alguns conceitos que eu acho interessante vocês saberem em relação ao método científico, né? Não é só saber que ele é um conjunto de regras, né, que tem que passar por cada etapa. Então a gente tem ali alguns conceitos bem interessantes, como por exemplo a pesquisa. A pesquisa é toda atividade de buscar uma resposta ou uma indagação. Só que lógico, a gente tem que ver que isso acontece de forma diferente. Quando a gente fala de método científico, a gente está falando de várias etapas e um procedimento realmente científico. Não é aquela coisa assim, eu tenho uma dúvida, vou lá no Google pesquisar. Aquilo dali é uma pesquisa também, mas não é um método científico sendo aplicado, tá? Depois a gente tem ali pesquisa científica, atividade que utiliza o método científico e os pressupostos científicos na busca da resposta a uma indagação. Então, quando eu falo de pesquisa científica, eu estou falando de todas essas etapas que a gente discutiu agora. A questão do experimento é um procedimento planejado para testar uma hipótese, observar e analisar os resultados. Então, quando eu falo de experimento, é algo planejado, não é uma coisa aleatória, tá? Então, ele tem que ser estudado e muito bem documentado. A teoria científica são várias hipóteses que foram comprovadas em testes repetitivos. Então, quando a gente fala sobre a teoria de como os dinossauros foram extintos, a gente está falando que vários cientistas fizeram estudos sobre a extinção dos dinossauros e chegaram na mesma conclusão. Então, a gente tem uma teoria científica ali formada. Lógico que se algum fator novo aparecer, essa teoria ela pode ser refutada, ou seja, ela pode ser descartada ou ela pode ser corrigida, certo? E por último ali, condições controladas. Controlar as condições ambientais onde ocorre o experimento. Então, controlar a umidade, controlar a temperatura,
todos os fatores abióticos podem ser ali, então, controlados, o que vai dar mais exatidão ao experimento. Essas foram as etapas do método científico. Se você gostou, já deixa o seu like aqui embaixo, já faz um comentário, se inscreve no canal, dá essa força aí pro professor. Eu vou ajudar vocês se vocês me ajudam. Certo, galera? Obrigado, beijo no coração, até mais!